Diga, o primeiro aconteceu por uma necessidade humana. O segundo, por o amor divino. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, versículo de número 5. Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Hoje eu vou falar sobre algumas coisas e eu espero realmente que exista dentro do meu e do seu coração uma disposição necessária para que nós abramos o nosso coração para a mudança. Hebreus capítulo 5, você abriu? Hebreus capítulo 10, versículo 5. Hebreus 10, versículo 5. Por isso, entrando no mundo, falando sobre Jesus Cristo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, as quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo. Podemos assentar. Quando Deus coloca no Éden aquele casal para ali cuidar, para ali administrar, um lar muito abençoado, por sinal, Satanás faz de tudo para tirá-los dali. Deus encontra uma maneira de substituição para o perdão. O sacrifício de bodes e de cordeiros não perdoava, apenas cobria o necessário para que não houvesse a destruição. Deus encontra uma maneira da morte de animais para que por meio do sangue houvesse a tipificação da remissão verdadeira. Então, o primeiro foi estabelecido por uma necessidade humana, a necessidade de remissão. O segundo foi doado, foi entregue por um amor divino. Eu quero falar sobre as coisas na minha vida e na sua vida que acontecem, que existem, que estão numa situação ativa e funcional, que é pura necessidade. Pura necessidade. Você já parou para pensar quantos crentes oram por necessidade? Quantos crentes frequentam a igreja por necessidade? Quantas pessoas levantam da cama por pura necessidade? Trabalham por necessidade? São pessoas filiadas, unidas a uma família por necessidade, se casaram por necessidade, tiveram filhos por necessidade, e hoje você olha para elas e elas dizem: eu sou infeliz. Por quê? Deus quer que nós vivamos e que nós constituamos família e que nós trabalhemos e que nós possamos viver nesta terra que murcha a cada dia, que está desembrenhada à destruição, mas Deus não quer que nós vivamos por necessidades. Deus quer que nós vivamos por conquistas. Qual é a razão principal do crente hoje? Em ser frustrado e triste. Você fala para ele sobre alegria, você fala para ele sobre festa, e são apenas palavras que não significam nada. Por quê? Porque hoje nós vivemos segundo necessidade. Você trabalha não por prazer, você trabalha não por conquista, porque Deus tem te dado planos, porque Deus tem te dado vivacidade. Você faz por necessidade, por obrigação. Você um dia constituiu sua família para não ficar sozinho, uma necessidade. Você não constituiu uma família para dizer: eu vou
casar-me com essa pessoa para fazê-la feliz, para dar a ela o melhor que Deus me deu. Eu vou ter filhos para fazer com que os meus filhos tenham o melhor que Deus me deu. Não, eu vou ter filho para que eles sejam um souvenir, um adendo, um bebê lindo no meu colo para que eu mostre para a sociedade, ou alguém para que eu possa ser amado, respeitado, e alguém que possa cuidar de mim no futuro. A maioria de nós trabalhamos pura necessidade. Tudo que nós fazemos está envolvido em necessidade. Dificilmente você olha para a sua vida e você diz assim, eu faço isso por prazer, eu faço isso por conquista, eu faço isso com vivacidade, com alegria. Por quê? Porque aquilo que nós fazemos assim não pesa, não tem peso, não tem jugo. Aquilo que nós fazemos dessa maneira certamente terá resultados positivos. Aquilo que nós fazemos sem jugo, sem peso, sem fardo, não por necessidade, mas porque nós já estamos inteiros, mas porque a única necessidade que nós tínhamos, tinha um nome, Jesus Cristo. E nós encontramos o Senhor Jesus, e Ele nos encontrou, e a nossa necessidade em Cristo foi todinha sanada. Então hoje, tudo que nós fazemos e realizamos é em nome do amor, da festa, da conquista, do prazer, da alegria, da vivacidade, do vigor que existe dentro de nós. Todas as razões das suas frustrações, das suas negativas, dos seus desabores da vida, é porque existem muitas coisas na sua vida que você faz em nome de uma necessidade. Você está casado por uma necessidade. Porque você tem um compromisso com Deus, você tem um compromisso com aquela pessoa. Tá, numa crise, isso vale, é honra. Mas onde está a alegria de dividir uma vida a dois? O seu trabalho, você trabalha porque você precisa do dinheiro. Onde está a alegria e o prazer de você ser funcional numa sociedade, de você contribuir para o progresso de uma sociedade? Você percebeu que quando Deus criou Adão e Eva no jardim, Deus esperava, criando tudo tão lindo e tão perfeito, que houvesse em Adão e Eva, mesmo antes do pecado, o trabalho já existia, porque o Senhor disse a eles, vocês vão cuidar deste jardim. Deus esperava que houvesse no coração deles alegria, vigor, vivacidade. Quero voltar de novo. Diga comigo, tirar o primeiro para estabelecer o segundo. O primeiro santuário, o primeiro sacrifício, o primeiro ritual foi feito por uma necessidade. O homem pecou, tem uma necessidade, é necessário que haja sangue. Agora o segundo foi algo feito por amor. Deus deu Jesus. E é assim que Deus quer que eu viva e que você viva. Da segunda maneira. Com o segundo. Pelo segundo. Para o segundo. É assim que Deus quer que nós vivamos. Não mais por necessidades. Que você não tenha necessidade de ser feliz. Mas que tudo que você faça, você faz porque você é feliz. Que você não fique procurando coisas ou pessoas para completar você. Mas que quando você se aproxime de uma pessoa, você se aproxima porque você já é completo. Porque você já é inteiro. E você vai acrescentar na vida daquela pessoa. E você vai somar na vida daquela pessoa. Este é o interesse de Deus ao entregar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário. Para que nós tiremos o primeiro. E que nós possamos fazer uso do legado do segundo. E quantas, às vezes eu estou pregando isso aqui para você, eu estou começando a mensagem, você está falando, pastor, eu não estou entendendo nada. Eu posso simplificar. Eu posso dizer que muitas pessoas que estão na igreja não estão vivendo a vida em Cristo. Elas estão ainda vivendo a vida da necessidade. Elas ainda estão vivendo o tempo primeiro, uma vida de sacrifícios, uma vida de dores, uma vida de sofrimento. Por quê? Porque elas não conseguiram entender, não conseguiram receber o que Cristo fez por elas. Eu quero te fazer uma pergunta, você é feliz? Aí a gente diz subjetivamente, tipo aleatoriamente, para poder desvencilhar logo da pergunta, para que ela não nos incomode. Eu sou.
Aí você pensa em alguns fragmentos, e amanhã que você vai não sei aonde, hoje que você comeu tal comida que você gostou, você diz, eu sou feliz. Mas o que é felicidade para você? Felicidade é você continuar caçando, e em busca e procurando com a fonte dentro de você. Felicidade é esse anseio que você tem, esse abatimento que qualquer coisa te coloca no pó, essa condição de necessidade, de ansiedade, de inconformismo, sem estar completo. Parece que você perdeu a sua cara metade e não sabe aonde está procurando até hoje. Eu quero falar sobre 2 Coríntios 3. Não precisa abrir em 2 Coríntios 3:3. Abra comigo em Hebreus 10, capítulo 15. Você já está aberto aí, né? Eu quero falar sobre a palavra no primeiro tempo e no segundo tempo. A palavra no primeiro e no segundo. A palavra no primeiro tempo foi escrita onde? Diga para o seu irmão. Onde é? Não é para perguntar, eu já perguntei, você só responde. Onde é que a palavra no primeiro tempo foi escrita? Quando Moisés sobe ao monte, Deus, onde é que foi escrita? Na pedra. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que a palavra de Deus foi escrita em tábuas de pedra. E você sabe que foi escrita em tábuas de pedra. Esse foi o primeiro tempo. E agora no segundo tempo? Onde é que ela é escrita? Agora eu quero te fazer uma coisa para você. Você vive a palavra no primeiro tempo ou no segundo tempo? Eu gosto muito de um texto que diz em Isaías, que o Senhor fala que Israel era tão duro, que Deus ia pegar uma ponta de diamante para escrever, porque Israel tinha um coração de pedra. E somente a ponta do diamante dava para escrever ali. Deus tem que pegar pontas de diamante para poder perfurar você de tão duro que você é. Gostei desse negócio de ponta de diamante aí. O que é ponta de diamante? Traduzindo aí. Aflição financeira, enfermidade, é o que diz em Jó. Quem diz que Deus não escreve em tábuas de pedra? Deus escreve em tábuas de pedra. Só que ele usa ponteiro de diamante. Para machucar, para arrancar pedaço. Porque a única maneira de você escrever na pedra é você arrancar pedaços dela. Até que se consiga esmiuçá-la. Agora, no primeiro tempo, a lei foi escrita em tábuas de pedra. Agora nós estamos no segundo. Onde ela é escrita? Lê aí em Hebreus 10, 15. A palavra do Senhor diz assim: e também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, essa é a aliança que farei com eles. Isso era uma promessa e um desejo do coração de Deus. Depois daqueles dias, os dias já se passaram, o primeiro já foi, diz o Senhor, porém as minhas leis e as escreverei em seus. No primeiro tempo a palavra foi escrita em pedra, agora ela é escrita no coração. Quando o Senhor te convence, quando você diz, não, eu vou obedecer, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu não quero sofrer, eu não quero sofrer, eu não quero sofrer. Você é uma pessoa obediente a Deus? Existem 3 categorias de crentes: o procrastinador, o desobediente e o obediente. Quem é o procrastinador? É aquele que acha que obedece porque ele não está desobedecendo. Deus diz algo e você não está fazendo contra, mas você também não está fazendo o que Deus mandou. Você simplesmente não está fazendo nada. Você é um procrastinador. Você está empurrando a decisão e a obediência para frente. Deus dá uma ordem para você. Você não faz o que Deus disse, mas também não faz o contrário. Você só não faz nada. Você nem faz o que Deus quer, nem faz o que Deus não quer. Só que a Bíblia diz assim: quando sabeis fazer o bem e não faz, estáis cometendo pecado. A minha inatividade é pecado, a sua inatividade é pecado. Quando nós nos tornamos inativos, nós estamos pecando. Existe crente que ele não desobedece, mas também ele não obedece. O que ele é?
Ficar quieta, não posso falar agora. Escreverei em seus entendimentos, acrescenta, jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não mais oblação pelo pecado. Oblação é um objeto, algo entregue à divindade. Deus não quis nenhuma oblação. Deus não quis nada que fosse para agradar Ele. Deus quis que Cristo morresse e com isso causasse a remissão do meu pecado e do seu pecado, e Ele não lembrasse mais do meu pecado. Qual é a maneira de Deus não lembrar do seu pecado? Responda para o seu irmão. Você respondeu o sangue de Cristo, você respondeu errado. Não pecando mais. A maneira de Deus não lembrar mais do seu pecado é você não pecar mais. Ele perdoou o pecado que você cometeu. Aí você vai e peca de novo. Você está fazendo Deus lembrar. É aquilo que o escritor em Hebreus diz. Nós estamos vituperando Cristo. Nós estamos pisando na graça. Pisando naquilo que é sagrado. A única maneira de Deus não se lembrar do meu pecado é eu não pecar mais. Essa é a maneira. Jesus morreu na cruz, perdoou todos os meus pecados. Como diz, não se lembra mais deles. Mas existem crentes que querem trazer a memória a Deus. Dizer, ó Senhor, como eu sou um pecador, ó como eu sou um grande pecador, ó como eu sou um top de pecador. Pecando. A única maneira de Deus não se lembrar do seu pecado, tem muito crente aí paraguaiano, né? Ele diz assim, Deus não se lembra mais do meu pecado. Está lá no pecado, Deus... Mas como que ele está vendo? Ele não se lembra do que foi, mas está vendo da agora. E aí? Deus escreveu as primeiras regras, leis, mandamentos para o homem em pedra. Mas agora Ele escreve nas tábuas de carne do nosso coração. Você pode dizer glória a Deus? Você sabe como é que Deus escreve no meu e no seu coração? Por meio do Espírito de Deus, por meio do amor que Ele tem para conosco, por meio do carinho. Nosso Deus é um Deus carinhoso. Nosso Deus é um Deus bondoso. Nosso Deus é um Deus amoroso. E Ele escreve no meu e no seu coração com amor. Ele escreve com carinho nos nossos corações para que nós obedeçamos. Tirando o velho, não mais preciso de ponteira de diamante. Eu não tenho mais um coração de pedra. Meu coração é de carne. Eu aceito a escrita do amor. Eu aceito o carinho de Deus. Eu aceito as promessas de Deus na minha vida para que eu possa ser funcional na santidade. Diga amém. Eu ou você precisamos sofrer para que possamos aprender? Eu quero explicar para você duas coisas na vida. Na vida nós realizamos dois tipos de obras. Eu quero que você aprenda isso, que você não se esqueça isso pro resto da vida. Eu posso me esquecer, tá? Mas você não pode. Existem duas obras que nós realizamos na vida. Aquela que nós fazemos na direção de Deus, por meio da palavra de Deus, com o apoio do Espírito Santo. São edificações gloriosas que nós fazemos, que no presente é para nós uma alegria e para Deus a glória, onde no futuro servirá para nós por cobertura, para abrigo. Isso vale amizade, construção de família, no trabalho, enfim, tudo que você fizer, que for para o seu bem e para o bem de alguém, é algo que será para a glória de Deus. Mas nós também somos capazes de fazer uma segunda obra. É aquela que nós fazemos pelo nosso querer, pela nossa vontade. É aquela que nós fazemos guiados pelo nosso instinto. E nós fazemos justamente essas coisas para desfazermos no futuro. Eu vou ser tão ousada agora, eu vou dizer uma coisa para você. 99,9% dos seus problemas, você está desfazendo o que você fez lá atrás. Tudo que te embaraça hoje, isso que você se chama de problema, foi algo que no passado você fez, sem direção, por intuito, por vontade, por prazer. Hoje,
o que te dá trabalho, o que te desgasta, o que te faz sofrer, foi aquilo que você um dia fez sorrindo, com alegria. Agora, eu fico pensando uma coisa, tá? O que você está fazendo hoje vai servir amanhã para cobertura, como coluna, como pilastra, para a honra de Deus? Ou o que eu e você estamos fazendo hoje vai servir para nos embaraçar, matar o nosso tempo, nos envolver, nos envergonhar? Essa é a grande pergunta. Você tem resposta para isso? O que você faz hoje é obra para ficar feita para a eternidade, ou é obra para ser desfeita daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos? Nós deveríamos pensar nessas coisas. Precisamos fazer coisas que perpetuem, coisas que sirvam para a glória de Deus, coisas que sirvam para o nosso abrigo, para o nosso socorro, para a nossa ajuda nessa terra. Você não pode trabalhar contra a sua vida, fazendo coisas em nome do que você sente, em nome do que você pensa, em nome de situações momentâneas que no futuro servirão de embaraço para você, servirão de amarras para você. Aquilo que você fabrica hoje vai te amarrar amanhã. Aquilo que você se envolve hoje vai te engodar, vai amarrar os teus pés, vai te envolver amanhã. Diga, eu posso fazer 2 obras hoje. As que vão ser boas para mim amanhã. E as que amanhã eu vou chamar elas de problema. O que você está fazendo hoje? Você está fabricando problema, ou você está formando e criando situações das quais você vai poder desfrutar, vai ser para a glória de Deus, e você vai poder dizer, isso aqui vai ser feito para ficar feito. Eu não vou ficar tendo trabalho para desmanchar, eu não vou ficar ocupado, eu estou trabalhando não é para desfazer, eu estou trabalhando para aquilo ficar feito. Desfazer é ruim, dá muito trabalho. Segunda situação que precisa ser mudada, o sacerdócio. Hebreus 7, 23. O povo de Israel tinha um sacerdócio humano. Pergunta assim para o seu irmão, você tem sacerdócio humano? O que funcionaria como sacerdócio humano hoje? O quê? Meu porto seguro, quem é? Minha razão de viver, quem é? Minha alegria, quem é? Não fala Jesus não. Não fala Jesus, que mentir fora da igreja é ruim. Mentir dentro, pior ainda. Você não precisa falar, não precisa responder. Não estou pedindo para você responder. Estou perguntando no outro tema, no outro esquema aí. Hã? Quem é o seu porto seguro? A pessoa que você mais confia, falando em termos de pessoa. Seu porto seguro, sua alegria, sua segurança. Quando se converteu era Jesus, aí devagarinho vai tirando. Vai pondo no cônjuge, vai pondo no filho, vai pondo no amigo. Tem muita gente que tem sacerdote, tudo quanto é nome. Hã? O que é sacerdócio? É aquele que vai, resolve a sua situação momentânea, ali, para você continuar razoavelmente bem. Você que tem sacerdócio humano tem que trocar pelo sacerdote divino que é Jesus Cristo. Pastora, mas se tirar essa pessoa da minha vida eu morro. Se eu perder um filho eu morro. Se eu perder meu cônjuge eu morro. Minha vida eu divido. Minha vida é uma vida vivida em sociedade. Minha vida é uma vida pluralizada. Minha vida é uma vida sociável. Então não é uma vida, isso é uma feira livre. Hã? Falando em ser humano, confiança, respaldo, segurança, amor, companhia. Quando se fala disso, você diz respeito a alguém ou você diz, não, peraí, eu sou uma pessoa sozinha, eu só tenho Jesus na minha vida? Você duvida? Você duvida? Você duvida que a única pessoa que nunca te abandonou e que nunca vai te abandonar é o Senhor Jesus Cristo? Você duvida disso?
que é a única pessoa que nunca vai te trair, que nunca vai deixar, que pode ser o pior momento da sua vida, Ele vai estar lá contigo. Você pode estar zerado de possibilidades, Ele vai estar lá com você. Ele é o único que mostra as mãos diante do Pai e diz: eu paguei o preço. Ele é o único. Ele é o único. E o que nós fazemos? Nós criamos idolatria humana, particular, arrumamos sacerdotes humanos, confiamos em tal, confiamos naquilo, confiamos nesse, confiamos em nós mesmos, para fazer com que a nossa vida dê certo. A Bíblia diz assim em Hebreus 7:23, e na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Sacerdotes que estavam condenados à morte, como todos nós somos humanos. A morte entrou no mundo. Uma das coisas que Satanás, em sua perspicácia, tem feito na vida dos crentes é substituir Jesus pelo ser humano. Hoje nunca houve uma época em que os crentes precisassem tanto de seres humanos. Você precisa de um que te ajude, o outro que entenda, o outro que te ama, a opinião do outro, que o outro te ame, e assim vai. E aí quando você vai analisar, as suas necessidades estão todas supridas. E Jesus, o que Ele tem para fazer na sua vida? Depois de tudo, ajudar você depois de toda a decepção, de toda a frustração que você teve. Você ama Jesus mais do que sua mãe, seu pai, seu cônjuge e seus filhos? Porque Jesus diz: quem não me amar mais do que pai, mãe, filho ou filha não é digno de mim. Você não precisa responder. Isso é só para uma reflexão. Você ama Jesus mais do que qualquer ser humano, porque o sacerdócio, segundo, foi trocado. Não é mais ser humano, é Jesus. É Jesus. É Jesus na terra, é Jesus no céu, é Jesus no meu coração, é Jesus no seu coração, é Jesus nos vales, é Jesus no deserto, é Jesus. Você não tem saudade do tempo quando você se converteu que tudo era Jesus? Você não tem saudade? Você não tem vontade de voltar àquele tempo onde você amava Jesus, servia Jesus, queria Jesus? Você vinha na igreja não por causa de um cargo, mas por causa de Jesus? Você vinha ao culto, cultuar Jesus? Você não vinha na igreja para encontrar amigo, nem para mostrar roupa. Você não vinha na igreja porque ela faz parte de um núcleo social. Não, você vinha por causa de Jesus. Você não tem saudade disso? O sacerdócio mudou, não é mais humano, não, é Jesus. É Jesus hoje, aqui e agora, é Jesus hoje, aí e agora na sua vida. Ele é que funciona. O ser humano não funciona, o ser humano é limitado, o ser humano é totalmente limitado. Quer que eu provo? Que você tem sacerdócio humano ou não? É só você olhar as suas decepções e frustrações. Ficou decepcionado, frustrado, mais que 3 dias, angustiado com o ser humano, sacerdócio humano. Porque você tem que entender, ser humano é falho, ser humano é passível de falha. Jesus Cristo é infalível, Ele é o sacerdote que comparece diante de Deus, intercedendo por mim e por você. Aí o escritor aos Hebreus diz assim, 7:24, mas este... porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Ele te defende sempre, não te abandona nunca. Quem já foi abandonado aqui, rejeitado? Já foi? Doeu muito? Doeu? Então, se você confiar plenamente só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus, só em Jesus. Pastora, mas então eu vou ser uma ostra, uma ilha? Não. Qual vai ser o nível do seu convívio com o ser humano? Doação e não mendigância. Quando você alcançar o nível de doação, eu convivo com essa pessoa para abençoá-la, para fazê-la feliz, para ajudá-la, para levantá-la, para socorrê-la. E não para, eu quero, eu preciso, eu tenho fome, eu tenho sede. Você vai me amar? Você vai me achar bonito? Você vai me fazer bem? Você vai me prestar? Você vai me doar? Você vai falar oi para mim? Você vai gostar de mim?
Quantos mendigos temos no reino de Deus? Um reino farto, abençoado. Pessoas que ainda dependem de pessoas. Isto é um absurdo para aquele que diz: eu sou convertido. Porque se eu sou uma pessoa convertida e você é uma pessoa convertida, nós temos uma única dependência. Nós dependemos dele. O ar que nós respiramos, a força que nós precisamos é dele, vem tudo dele. Aí o crente olha e diz assim: eu fui limitado por causa daquele, eu fui traumatizado porque aquele. Ou, onde é que está Jesus na sua vida? Que mundo, que governo você vive, que o ser humano tem mais poder do que Jesus? Aí eu pergunto para você e digo assim: o ser humano tem mais poder que Jesus? Aí o crente com aquela cara lavada e diz: de jeito nenhum. Aí ele diz como? Hipoteticamente, porque na verdade o ser humano na vida dele tem mais poder do que Jesus, porque o ser humano limitou ele, porque o ser humano frustrou ele de tal maneira que ele está amarrado. Eu tenho trauma, eu tenho trauma, eu tenho trauma. Que trauma é esse que Jesus ainda não curou, não transformou? E aí? Como é que fica o sangue? Como é que fica a obra? Como é que fica a minha Páscoa, a sua Páscoa? Eu vou virar as costas para ela? Seu sacerdócio não é humano, sua dependência não é humana. Eu não preciso de um sacerdote, eu tenho Jesus Cristo. Pessoas que dependem de ser humano. A igreja está abarrotada de gente doente, dependente do amor de um filho, do cuidado de um, do outro. E Jesus? Fica com as canções, tá bom, né? Jesus ultimamente tem ficado só nas canções. Aí os crentes dizem: tá bom, Jesus, fica contente que é isso aí que nós temos para te oferecer. Versículo de número 25. Hebreus 7, 25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Intercede por você, salva você. Versículo de número 24. Um sacerdócio perpétuo. Você quer coisa melhor que isso? Salvar você de problema? É o teu padrinho que tem dinheiro? É tua mãe que te empresta? Quando você aperta financeiramente, qual a primeira coisa que você fala? Pastor, eu vou pedir emprestado. Sacerdócio humano. Não vai orar? Não vai clamar? Não vai pedir perdão por ter gastado demasiadamente? Não vai falar com você? Não vai. Versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente. Esse é santo e inocente. Nunca vai te trair, nunca vai te decepcionar, nunca vai falar de você pelas costas. Imaculado, separado dos pecadores, feito mais sublime do que os céus. Diga: Jesus é mais lindo que o céu. Oh, meu Deus. Que não necessita, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos. Diga: se eu dependo do ser humano, eu estou dependendo de gente fraca. Mesmo assim, você continua dependendo. Mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, depois do segundo, constitui ao Filho perfeito para sempre. Jesus é o sacerdote perfeito. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. A primeira palavra foi ministrada em pedra, a segunda em corações de carne. O primeiro sacerdócio foi humano, o segundo foi divino e eterno. O caminho, Hebreus 9, 6. Primeiro caminho limitado. Eu, você, átrio. Sacerdotes, lugar santo. Só um sumo sacerdote, uma vez por ano no Santo dos Santos. Caminho totalmente limitado. Aí era amarrado uma corda na cintura dele, porque vai que ele estava comprometido com algum pecado, ele morria lá e eles alçavam ele de lá. Caminho. Meu caminho é fechado, meu caminho é embaraçado, eu não sei, parece que está tão perto, mas eu não consigo. Parece que não vai, parece que a coisa não acontece, eu não consigo ser feliz, eu dou 2 passos para frente e 3 para trás. Faz uma música então com isso aí. Quanto tempo que você não está falando com isso aí? Faz uma música, aí pelo menos você canta, fica mais bonito. Porque
o que não sai da boca de muitos crentes, 2 passos para frente, 3 para trás, virou já uma dancinha. Meu caminho está fechado, a coisa não vai. Por quê? Porque o caminho era fechado, mas tira o primeiro. Eu estou falando, lembra? Será que lembra? Não sei, vou perguntar. Você lembra o que é o primeiro? Diga para o seu irmão, o que é o primeiro no contexto da mensagem de hoje? Diga para o seu irmão. Não pergunto, que eu já estou perguntando para não adiantar o caldo aqui. O que é o primeiro? É os crentes que vivem por necessidade, se converteu por necessidade. E o segundo? São os crentes que vivem em Jesus Cristo. Então os que vivem no primeiro, que buscam por necessidade, que cantam por necessidade, que tudo que faz é por necessidade, o caminho deles é fechado, nada dá certo, nada, porque eu estou amarrado, porque eu sou embaraçado mesmo. Por quê? Porque tudo que ele faz é por necessidade. Jesus ainda não supriu, Jesus ainda não sanou, não calou a voz da angústia, não curou a enfermidade, não sarou as feridas. Então, se ele aproxima de alguém é por necessidade, se ele canta é por necessidade, ele quer se sentir bem, não é para Deus, é para ele. Se ele cultua é por necessidade, se ele obedece é por necessidade, se ele quer ter alguém porque ele é carente, é tudo. Se ele trabalha não é com alegria, mas é por necessidade. Esse é aquele que Jesus Cristo ainda não curou, não sanou, não preencheu o coração dele. Esse é o primeiro. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, diz o escritor. Os caminhos do primeiro é limitado, eles vão até um tanto, depois o diabo puxa o tapete deles, eles caem. Hebreus 9:6 diz assim: ora, você abriu? Estando essas coisas assim preparadas a todo tempo, falando do sumo sacerdote, entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, lâmpada, mesa e tal. Mas o segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro. O Espírito Santo dá a entender, apenas os sacerdotes entravam no Santos. O Santíssimo, quem? Só um, sumo sacerdote. E o povo ficava lá no átrio, lá. Só um, caminho fechado, não deixava entrar. E agora eu e você? Meu caminho foi fechado, minha vida não vai para frente, minha vida financeira não vai para frente, minha vida emocional, nada vai. Tudo está amarrado. Por quê? Tira o primeiro para você ver. Tira o primeiro, estabelecido por necessidade. Os animais começaram a morrer pela necessidade humana. Jesus Cristo morreu por amor divino, para acabar com o problema do pecado. Agora a segunda situação. O caminho aberto para aqueles que já têm o segundo. Pergunta para o teu irmão aí, você tem o segundo? Fala para ele o nome do segundo. Jesus. Tira o primeiro. Tira o velho Adão. Tira a situação da necessidade. Põe o segundo. A resposta verdadeira de Deus para a necessidade da humanidade. Jesus Cristo. A Bíblia diz assim em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Eu gosto muito desse texto. Tendo, irmãos, pois ousadia para entrar no santuário pelo sangue de... Nossa, que ânimo que você entra, se animar. Que ânimo. Os primeiros que vivem no primeiro, tudo por necessidade, aceitou Jesus porque precisava muito. Tá, tudo bem. No começo foi assim. Mas e agora? Agora não. Agora eu canto para Ele. Agora eu sirvo para Ele. Agora é Ele. Nada por necessidade. Não tem mais nada a ver minha vida com necessidades, porque Ele tem suprido tudo. Aí você entra com ousadia. Aí você descaracteriza, olhando para alguns crentes tímidos, introspectos, amedrontados, embaraçados, choramingando, porque eu não consigo, porque eu até tento. Quem é tentador é Satanás. Nós não tentamos, nós fazemos por uma determinação pessoal e uma fé no Evangelho. Nós fazemos.
Nós fazemos, nós nos colocamos diante do Senhor, nos fortalecemos e fazemos, e a minha vontade está lá na cruz, e o meu desejo está lá na cruz, e o que eu quero também está lá na cruz. Primeira palavra, em pedra. Segunda, coração de carne. Primeiro, sacerdócio, humano. Segundo, divino. Terceiro, o caminho, fechado. Mas o segundo, aberto. Entremos, pois, com ousadia diante do trono da graça. Leia aí o versículo abaixo. Ele diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos, pois, verdadeiro coração, inteira certeza de fé, coração purificado da má consciência, corpo lavado com água limpa, retendo firmemente a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Você pode dizer glória a Deus? Jesus Cristo, aquele que veio como resposta do amor de Deus, ele te abre o caminho. Lá no mundo, a Nossa Senhora que desata nó, não é? Vim para Jesus porque Jesus disse que Jesus desatava nó. Arrancaram a Nossa Senhora e disse que mas a minha vida vive amarrada. Minha vida ainda não é desatada, é cheia de nó. E aí, como é que faz? Jogou a santinha fora e ainda continua inosado. E aí? O que faz? Vai atrás da santinha de novo? Hein? O que faz agora? Eu te apresento o segundo. Eu te apresento aquele que vem suprir a sua alma de tal maneira que, como ele diz em João, do seu interior fluirão rios de água viva que salta para a eternidade. Você será pleno, haverá abundância na sua vida. Não haverá desertos que te façam murmurar. Não haverá vales, nem sombra de morte que te fará temer, porque ele é o seu refúgio, ele é a sua fortaleza. Quantos caminhos de crentes embaraçados e amarrados, por quê? Porque é o primeiro, necessidade. Segundo, amor. Vamos terminar agora o sangue de bode. O diabo ainda usa hoje sangue de bode, né? Hebreus 9, versículo 13. Sangue de bodes foi usado no primeiro. Porque se o sangue de bode, 9:13, de touros e de bodes e a cinza de uma ovelha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, ou seja, uma cobertura superficial. Só coisa assim, pequei, xinguei, não sei o que, coisas praticadas. Diga assim, a solução do primeiro foi para coisas praticadas. Exteriores. A solução do segundo aqui, ó. Aqui. Essa foi a solução do segundo. A morte dos touros, a morte das ovelhas, dos bodes, eram para os pecados da carne, para cobrir. Jesus veio para mudar o meu coração, mudar o seu coração, mudar a fonte. Quero que você veja comigo em Hebreus 9:14, diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, o que é? Purificará as vossas. Você sabe o que significa isso? Explica para o seu irmão o que é purificar a sua consciência da obra morta. Explica para ele o que é. O que é? É a sua alma não ter mais lembrança de como pecar aquilo, de como fazer aquilo. Não tem mais desejo, não tem mais nada. Quando você é purificado das obras mortas, não existe mais desejo, não existe mais necessidade. Você nem sabe o que é mais
Como é que se peca daquele jeito? Purificou sua consciência daquilo que foi. Não existe mais lembrança, não existe mais necessidade. O sangue de Cristo nos purifica as nossas consciências das obras mortas. Você nem lembra, aí fica lá, porque eu fui traficante, porque eu fumava 3 carreiras de cocaína. Peraí, onde é que está o sangue que te purifica da consciência das obras mortas? Você nem lembra, você não quer nem falar aquilo ali, você não quer mencionar aquilo. Como diz Ezequiel 36, vós terei nojo dos vossos pecados. Aí não dá 2 meses, olha lá o crente do testemunho cheirando, em vez de 3 carreiras, 6 carreiras de cocaína. Nós precisamos entender que o sangue de Cristo nos liberta, a nossa consciência daquilo que nós fizemos. Você olha, e quando o Espírito Santo te traz a memória, para ensejo de gratidão, de compungir o seu coração, você olha e você diz: Deus, eu nem reconheço aquela pessoa, eu desconheço. Deus, fala para mim, era eu mesmo que fiz aquilo. Deus, fui eu mesmo que fiz aquela loucura, fui eu mesmo que agia daquela maneira. Você nem se reconhece, você tem nojo, asco daquilo. Não existe mais aquela situação de você passar. Eu não passo perto daquela rua, porque eu lembro que naquela rua eu ficava com o amante dentro do carro. Então, para mim não lembrar do amante, não ser tentado, você precisa se converter. Isso aí não é conversão, não. Porque você pode passar naquela rua e você não vai nem lembrar, porque aquela pessoa que estava dentro daquele carro com aquele amante não é você. Ele purificou com o sangue dele a sua consciência das obras mortas. Você não quer mais nada com aquilo, você não deseja, você não quer, não existe mais nada dentro de você. Isso é a Páscoa, isso é Jesus Cristo. Esse é o sangue que nos purifica de tal maneira que nós temos nojo do pecado. Nojo do pecado, nojo do pecado. Por quê? Porque existe dentro de nós uma testificação do Espírito. Não porque alguém disse, mas o Espírito diz: ele foi esbofeteado por você. E ele foi transpassado, e ele sofreu, e ele se fez homem, e ele foi injustiçado, e ele foi torturado, e ele morreu. Isso é mais que suficiente para que nem sequer o pecado se nomeie dentro do seu coração. Você tem certeza que é o sangue de Jesus que está sobre a sua vida ou o sangue de bode? Foi o sangue de Jesus mesmo que te purificou, que te salvou? Ou foi o sangue de bode? Porque o primeiro, sangue de bode, touro, ovelha, pomba, sei lá o quê. Pega aí um bicho e mata. Mas o segundo é o sangue de Cristo, que nos purificou a nossa consciência. Não existe mais culpa, não existe mais desejo, não existe mais sombra das nossas obras mortas. Segundo, o que o sangue de Cristo faz? Versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna. Quando nós somos salvos pelo sangue de Cristo, e o sangue de Cristo nos lava, o céu é o nosso destino, o nosso alvo, o nosso anseio, e você almeja, e você olha para o céu e diz: Jesus volta. Jesus volta. Antigamente você disse: eu pensava em filho, tem que criar filho. Jesus hoje eu não penso em nada. O Senhor cuida de tudo. Eu quero ir com o Senhor. Volta, Jesus. Volta, Jesus. Volta. Quando nós somos marcados pelo sangue de Cristo, a eternidade é nosso anseio. Não é trocar de carro, não é isso, não é aquilo. Isso são consequências por nós estarmos no mundo e termos um Deus abençoador. O nosso anseio particular, mais íntimo, a nossa busca é o céu. Terceiro, versículo 28 do capítulo 9. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. A volta de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga assim: você foi salvo pelo sangue de Cristo? Se você foi salvo, você anela pela volta do Senhor Jesus, não é mesmo? 10:10.
na qual vontade temos sido santificados pela oblação do seu corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Quem é salvo pelo sangue de Cristo e não pelo primeiro lá? Ama a santidade e quer ser santo. Jesus, eu quero ser santo. Senhor, eu quero ser santo. E ele ora dizendo, Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero ser santo, eu quero a santidade, sem santificação ninguém verá o Senhor, eu quero ser santo, Senhor, olha para mim, olha para o meu coração, Senhor, olha para o meu coração. O sangue lá do primeira aliança, era feita para quê? Para os pecados expostos da carne, mas o poder do sangue de Cristo, ele vem para purificar, para me dar santidade. Eu quero santidade, eu quero compromisso. Deus, eu não posso mais querer os pecados antigos, eu não posso mais querer prostituição, adultério, bebida, alcoolismo, vício. Eu não quero mais, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais disso. Versículo 14, ainda do capítulo 10, ele diz assim: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Olha para o seu irmão e diga assim: perfeição. Agora diga, deve ser o seu alvo. Paulo diz, não que eu já tenho alcançado, mas eu prossigo para o prêmio da soberana vocação, que é a perfeição em Cristo Jesus. Ser perfeito. Aí vem aqueles evangelistas fracassados, porque é o seguinte, nós somos tudo humano, tudo pecador. Esse negócio aí, não é peca mesmo, quem não peca é mentiroso, ele usa o versículo para, entendeu? Não é peca mesmo, você peca, eu peco, tu pecas, ele peca, nós pecamos, nós pecais, eles pecam, e todo mundo peca, e nós vamos ver no pecado mesmo, e vamos contar com a graça de Deus, misericórdia de Deus, porque Deus é maravilhoso, poderoso. Sangue de bode. Porque o sangue de Cristo, ele santifica, ele aperfeiçoa, ele faz com que nós desejamos a santidade e que nós odiemos as obras infrutuosas da carne. Nós não temos mais prazer, não precisamos mais daquilo. Isso é Páscoa. A Páscoa é uma nova escrita. A Páscoa é um novo sacerdócio, um novo caminho. A Páscoa é um novo sangue, é o sangue de Cristo. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Pastora, como que eu posso ter a palavra no meu coração, o sacerdócio de Cristo, contar apenas com Jesus, um caminho aberto, desembaraçado para no céu? Imagina, se eu chego em oração diante de Deus, imagina aqui na terra onde eu não vou. Já parou para pensar nisso? Nunca parou para pensar? Eu gosto muito desse texto do versículo 19, porque eu pensei assim, a primeira vez que eu entendi esse texto, eu falei, pera um pouquinho. Se eu, por meio do sangue de Cristo, posso chegar até diante do trono de Deus, e na terra, onde é que eu não posso chegar? Nunca pensou por esse lado? Não, sabe, pastor, a gente tem que considerar também as amarras, maldições. O que mais no seu abecedário aí? O que mais? Amarras, maldições, tipo assim, humanidade, sabe? Assim, tipo assim, aqueles embaraços, aqueles grilhões que tem as minhas insígnias, sabe? A gente tem que considerar isso. Se o sangue dele te deu acesso ao trono do Pai, na terra, onde é que você não vai chegar, meu irmão? Hein? Mas você tem que viver o segundo, aquele que é o verbo vivo, que escreve no seu coração. Aquele que é o sacerdote, que quer que você apenas dependa dele. Aquele que é o caminho, que abriu acesso ao Pai. Aquele que é o sangue, que te santifica, que te purifica e que faz você ter nojo dos pecados de outrora. Você pode dizer amém? Tira o segundo para estabelecer, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Que tal você tirar o primeiro? O pastor, sabe o que é? Eu gostei muito do sermão. Eu não dou sermão eu dou para meus filhos. Então eu gostei muito da pré-eleição. Também não tem pré-eleição nenhuma aqui não. Só que eu não entendi. Posso explicar em 2 frases. Deixa de ser mercenário e de buscar Deus por necessidade e começa a servir a Deus para amar, para doar, para servir. Eu quero, mas não quero para mim não, eu quero para o Senhor. Eu quero te servir, eu quero te amar, eu quero te adorar, eu quero ser o melhor, eu quero santidade para te agradar, eu quero. Simplificou agora? O primeiro é por necessidade. Bode,
touro morria porque o homem tinha uma necessidade. O segundo, tira o primeiro para estabelecer o segundo. O segundo veio pelo amor, o quebrantamento do coração de Deus. Eu quero que você fique de pé. Você que precisa se converter nesta noite, e eu sei que muitos aqui precisam se converter a Jesus. Hoje pode ser o seu dia, se você assim o desejar. De verdade. Tirar o primeiro. Tirar esse vício, essa escravidão da necessidade. Tudo que você faz na vida é por necessidade. Você trabalha, não porque você gosta, porque você vê o trabalho como bênção. Você trabalha por necessidade. Você vem à igreja, não porque você quer adorá-lo, quer servi-lo, quer... Não, você vem à igreja porque você tem necessidade. Você se relaciona com pessoas, você alimenta por necessidade. Eu quero que você analise a sua vida, se você é mendigo ou se você já tem comido a abundância que vem da parte do Senhor. Feche os seus olhos. Quantas frustrações você tem vivido na sua vida? Quantas decepções você tem vivido? Quantas tristezas que você nomeia no seu dia a dia? Tudo isso porque você ainda não tirou o primeiro. Eu vou dizer de novo. A primeira ação de Deus de derramamento de sangue foi por uma necessidade humana. O homem precisava de uma remissão para a carne. O segundo derramamento de sangue foi por amor, para a alma humana, para abundar o coração. Eu quero que você agora abra a tua boca e você comece a clamar pelo segundo. Fala, Jesus, eu quero o segundo. Eu quero o segundo, eu quero a segunda escrita. Eu quero o segundo sacerdote. Eu quero o segundo caminho, eu quero o segundo sangue. Eu quero o segundo. Eu não quero mais o primeiro, Senhor. Eu não quero mais o primeiro. Eu não quero mais ser uma pessoa doente, carente, necessitada, consequentemente triste, abatida, sofrida. Deus, eu quero viver a Páscoa. Essa Páscoa para mim vai ser diferente. Essa campanha de Páscoa para mim vai ser diferente, Deus. Vai ser totalmente diferente. Diga ao Senhor, eu quero estabelecer o segundo, como nós lemos inicialmente. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. É você quem vai tirar o primeiro. Primeira escrita. Você só aprende na pancada, coração endurecido, coração de pedra. Só aprende na consequência. É o primeiro. Dependência humana, primeiro do ser humano, depois que o ser humano frustrou, vem Deus, primeiro. Caminho, embaraçado, amarrado, preso, tira o primeiro para estabelecer o caminho que leva você a Deus. E por último, o sangue. O sangue que te faz. Você é apenas uma pessoa que deixou de praticar coisas ruins, mas que elas ainda existem no seu coração. O segundo está aqui, ele se chama Jesus Cristo. Tira o primeiro, para que Jesus realmente seja o único na sua vida. Tira o primeiro nessa noite. Tira essa fonte de carência, essa fonte de necessidade. Eu quero que você ponha a mão no seu coração e que você comece a orar pela sua alma. Sua alma está precisando de mudança, de mudança, de mudança, de mudança, de livramento, de libertação. Chega de detimento, chega de empecilho, chega de barreira, chega de dificuldade, chega, para com isso, chega, não é possível continuar dessa maneira, chega, abra o seu coração. Jesus Cristo está aqui, Ele fala com cada um de nós, e Ele diz para mim e para você, chega. Ele está dizendo para você agora, chega, e Ele está dizendo explicitamente sobre o que tem que terminar hoje, na sua vida, na sua alma, no seu coração, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Você diga agora para Deus, que você vai arrancar tudo que é por necessidade. Você não vai mais cultuar por necessidade, você não vai mais orar por necessidade, você vai orar porque a oração te aproxima de Deus, porque você quer a presença dele para adorá-lo, para servi-lo, para ouvir o que é que ele tem para você, o que é que ele quer que você faça, e não o que você quer que ele faça por você.
Diga: Deus, eu cansei de orar, perguntando ou indagando sobre a minha vida e dizendo: Deus, faça isso, faça isso, faça isso. Eu quero dizer: Senhor, diga o que é que eu tenho que fazer. Eu descobri um mistério, Senhor. O mistério da solução do meu problema não é o que o Senhor tem que fazer, mas o que eu tenho que fazer. Diga: Deus, o que é que eu tenho que fazer, Senhor? A solução do meu problema está naquilo que eu tenho que fazer. Eu fico orando ao Senhor, dizendo: Senhor, faça isso. Senhor, não seria melhor isso? Senhor, faça aquilo. E eu descobri que é o que eu tenho que fazer que vai trazer a solução. Eu quero que você levante sua mão direita para o alto. Que você diga assim: a partir de hoje, eu declaro a minha Páscoa. E eu tiro o primeiro para estabelecer o segundo. A primeira escrita, eu não vou precisar mais do sofrimento para mudar. Eu quero o verbo escrito em minha alma. Eu declaro que a minha dependência não é mais no ser humano, mas é no segundo, Jesus Cristo. Eu declaro que os meus caminhos estarão abertos, porque eu tenho um caminho que me leva até Deus, e o nome dele é Jesus. Eu declaro que o sangue de Cristo está sobre mim, porque me santifica, porque me liberta e me faz querer o céu, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você olhe para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: tira o primeiro e estabeleça o segundo.